sobre ele amanhã não é um tema tão frequente nas nossas pregações, nas nossas ministrações, no nosso meio, mas é um assunto que cremos precisamos voltar a falar dele. Eu mandei aí no grupo de comunicação da congregação um link para um texto que está publicado lá no meu blog, que é uma espécie de introdução a esse assunto, né? Que é sobre cura. Esse texto que está no blog, se os irmãos, os que tiveram a oportunidade de ler e prestar atenção na data que está lá ao final, a primeira versão dele, eu escrevi no ano 92. Então, lá se vão mais de 30 anos. Ano 92, para um retiro de carnaval. Naquela época, década de 90, a igreja, aqui no Brasil, estava passando por uma série de ondas e movimentos relacionados com cura, com libertação, com esse tipo de ministração de várias formas, né? Então tinha lá o pessoal da cura interior, cura e libertação, guerra espiritual virada para esse lado, né? Ação de demônios, confissão positiva, quarta dimensão, veredas antigas, todos esses foram movimentos, alguns mais fortes, outros não tanto, com olhares diferentes, mas que tinham assim como tema essas questões ligadas à cura e à libertação. Então lá atrás, naquele momento, nós tivemos necessidade de estudar um pouco e de tratar um pouco sobre isso com a igreja. E hoje, mais de 30 anos depois, né, talvez, esse assunto, claro que sempre recorrente, de várias formas, no meio evangélico brasileiro, vamos dizer assim, no mundial, e muitas vezes gerando muitas dúvidas e muitas distorções e muitas frustrações por várias partes, né? Então, nós queríamos falar um pouco, hoje, principalmente amanhã, sobre cura. Então, texto assim, que está ali no título do roteiro que eu compartilhei lá também, é Curai os Enfermos, que é a palavra de Jesus para os discípulos, e parte do ministério dele, parte também da ação apostólica depois dele, enfim. Mas hoje o que eu queria era me referir a esse texto, que revisei ele depois de mais de 30 anos, que na verdade é uma leitura do livro do profeta Jeremias, que me parecia à época, me parece hoje bastante interessante e pertinente para falar sobre esse tema, e principalmente se nós olharmos assim a vida do profeta como uma espécie de parábola. O que acontecia com o povo naquela época se refletiu na vida de Jeremias de uma forma muito intensa. E até o texto assim que eu coloquei como título desse trabalho, assim, aquele versículo que diz: cura-me, serei curado, salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Essa relação de salvação e cura e salvação, ela é muito forte desde o Velho Testamento. E queria assim destacar algumas coisas da vida de Jeremias que podem ser interessantes para a gente pensar na nossa própria geração e no que acontece hoje conosco e com a igreja em relação
essa questão da cura. Jeremias viveu numa época de uma crise profunda no reino de Judá. As pessoas aí, os irmãos que são estudiosos do Velho Testamento, e, enfim, sabem que num certo momento o reino lá de Israel, o reino de Davi e Salomão se divide. O reino de Israel, o reino de Judá. O reino de Israel, assim, descambou mais cedo. Se é algo que eu não compreendo, por favor, pergunta também. Está vendo? Descambar é uma palavra um pouco estranha, mas tá bom, né? Enfim. E o reino de Judá ficou mais tempo fiel assim à lei de Deus, mas também começou, nessa época de Jeremias, entrou numa crise profunda. E as causas dessa crise estavam justamente na condição de decadência moral e espiritual dos governantes e do povo. A corrupção proliferando, a imoralidade, a opressão. E o juízo de Deus se tornava já irreversível. Deus estava dizendo ao seu profeta: vá lá dizer que não dá mais. Vai haver o exílio na Babilônia. Israel, assim, o reino de Judá vai cair nas mãos dos assírios, dos babilônicos, né? E Jeremias, então, ele começa a falar sobre isso e a tentar compreender as raízes dessa crise e do adoecimento da geração dele, né? Então, lá a gente lê em Jeremias 2, 13, os textos estão todos aí, depois disponibilizados, não se preocupem em ficar anotando. Que ele escreve assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas. E depois, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Esse texto para mim é assim, tremendo. O problema não era só que os governantes, os profetas, os sacerdotes, as pessoas que deveriam ser os cuidadores do povo, os pastores do povo, estavam se corrompendo, se desviando, deixando que a imoralidade, que a corrupção, que todas essas coisas se espalhassem, mas o povo estava gostando da situação. O povo, se fosse a democracia, o povo estava votando neles. Não era a democracia. E isso doía profundamente, né, na alma do profeta. E ele diz assim: tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Essa situação rebate fortemente na vida do profeta. Ele sente isso no seu próprio corpo. Isso é comum, se você ler a vida dos profetas de Deus no Velho Testamento. Isso era uma pedagogia de Deus, uma metodologia de Deus, assim, muito assim, curiosa. Deus usava a vida do próprio profeta como profecia. A vida do próprio profeta. Então assim, ele diz para Oséias, Deus resolveu dar uma lição sobre amor e misericórdia. Ele diz para Oséias: casa com a prostituta, ela vai te trair e você vai voltar e vai chamar ela de volta. Porque Deus queria ensinar sobre a sua própria fidelidade e benignidade e misericórdia. Então Deus usa a vida do próprio profeta como profecia. E o profeta então se reveste daquilo. E Jeremias sentiu isso assim fortemente sobre ele mesmo. Todas as dores da sua geração. E ele escreve assim: meu coração, eu me contorço em dores, ai, as paredes do meu coração. Ou seja, estava infartando. O coração não estava aguentando mais, ele estava sofrendo tremendamente com aquilo. Lá adiante ele repete: curo superficialmente a filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Estou quebrado pela filha do meu povo. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou lá não há médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Não tem mais médico. Não tem remédio. Por
Por que a cura não vem? Porque o meu povo continua doente, enfermo, sofrendo todos esses males e não tem a quem recorrer, porque as pessoas que deveriam trazer a cura curam superficialmente a ferida. E por que superficialmente? Porque dizem paz quando não há paz. Se há um pecado contra Deus, se há uma insurreição contra Deus, se tem um fundo moral e espiritual que é a causa e a origem daquela enfermidade, a cura será sempre superficial. Porque nós estamos dizendo paz, mas não havia paz com Deus. O paz entre Deus e aquele povo naquele momento. Por isso a cura era superficial. Jeremias, então, ele se volta para Deus em oração, clamando pela sua própria vida e tentando receber de Deus uma resposta, uma direção para aquela situação toda. E ele diz assim, orando: sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Oprimido por tua mão, me assentei solitário. Por que dura a minha dor e não admite cura? Serias tu para mim, ilusório ribeiro, como águas que enganam? Deus usou a vida de Jeremias como profecia e disse: Jeremias, é o seguinte, você não vai casar, você não vai ter propriedade, você não vai ter nada. Porque esse povo vai todo para o exílio, não adianta você querer ter uma vida aqui. Aí Jeremias foi viver dessa forma, para demonstrar ao povo o que Deus estava falando. E ele, nesse momento, então, ele coloca isso diante de Deus. Olha, Deus, por que eu não tenho cura? Por que eu estou aqui? Você sabe que é por amor do Senhor que eu tenho sofrido essas afrontas, porque Jeremias foi fortemente perseguido pelos outros sacerdotes, pelos profetas. Foi lançado lá numa cisterna, num buraco lá, preso, por conta da pregação dele, né? E a resposta de Deus a Jeremias é um chamado ao arrependimento e à santificação. Não bastava Jeremias se isolar, ele precisava que a mudança começasse por ele. A resposta de Deus para ele é assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eles se tornarão a ti, mas tu não passarás do lado deles. Então a resposta de Deus para o profeta é assim: comece com você. Se arrependa. Venha para diante de mim. Se santifique. Se você separar o precioso do vil, você vai ser a minha boca. A palavra dele, pelo exemplo dele, ele poderia levar uma palavra de cura e salvação para aqueles que estivessem dispostos a ouvir. Mas Jeremias tinha que experimentar isso na vida dele. E essa comunhão com Deus fez Jeremias compreender quão terrível e profundo era aquele mal, e fez Jeremias chegar à compreensão mais profunda da raiz daquilo, da origem daquilo. Aí ele escreve assim: maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta seu coração. Está aí a fonte do problema. Ele já tinha dito lá atrás: cavam cisternas rotas que não retêm as águas, e não recorrem ao Senhor, que é a fonte das águas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então Jeremias entende que a raiz de tudo estava na condição do coração do povo e dele próprio, Jeremias. Quem você coloca a sua confiança? E que, se colocamos a nossa confiança nas soluções e recursos humanos, só vamos encontrar curas superficiais. Só porque o problema central e fundamental não está resolvido, que é a paz com Deus, o relacionamento com Deus. Quando Jeremias entende isso, ele se volta para Deus e ele faz assim
essa adoração a Deus, esse louvor a Deus, esse hino talvez. E ele diz assim: trono de glória enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os nomes dos que se apartam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. O pensamento, irmãos, é que a nossa geração, como aquela de Jeremias, está doente. Está doente no corpo, está doente na alma, e vem sendo enganada por promessas de curas falsas, curas superficiais. Como naquele tempo, há muitos dos governantes, sábios, filósofos, cientistas, artistas, líderes, influenciadores, mentores de todo tipo, que na verdade estão em busca de si mesmo, da própria realização, e vendem ilusões, vendem curas assim, cuidados paliativos, e não tratam a raiz profunda desse adoecimento, dessas enfermidades de alma e corpo que estão aí se espalhando, né? Especialmente nós lidamos hoje com um número enorme de condições de alma que são fruto desse desvio espiritual e moral da humanidade, que vem sendo tratadas assim como simples doenças, simples patologias, aos cuidados de terapeutas, profissionais da saúde, que têm um olhar limitado. O olhar que podem ter como cientistas, secular, materialista, que não vai levar em conta, ou pelo menos não vai tratar os aspectos espirituais e morais que estão na base dessas enfermidades. E estranhamente a igreja tem se omitido nisso. A grande questão, meus caros, não é o que fazem os terapeutas e profissionais da saúde. É o que nós não fazemos como igreja. É a igreja recuar daquilo que sempre foi parte do ministério da igreja: curar os enfermos. É claro que o mundo, uma sociedade secularizada sem Deus, busca os recursos da ciência, do conhecimento humano, para trazer algum tipo de alívio ou de cura, ainda que uma cura apenas física do corpo, ou uma cura provisória, porque no final todas as curas da medicina são provisórias, né? Porque nós todos padecemos de uma doença mortal, estamos sob cuidados paliativos até lá. É o melhor que se pode fazer. Mas é pensar na omissão da igreja, muitas vezes, em atuar de uma forma bíblica, de uma forma coerente, que leve em conta assim, toda a convocação de Deus para que tenhamos uma vida plena, física e emocional e espiritual. Então, cada vez mais pastores e líderes na igreja assim, têm encaminhado simplesmente as pessoas que têm conflitos morais, espirituais, existenciais, a especialistas e terapeutas incrédulos, que apoiam o seu conhecimento num conceito de natureza humana que não corresponde à revelação bíblica. Porque nós cremos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para uma vida eterna. Que o homem é um ser moral e espiritual. E que existe um Deus criador ao qual o homem deve obediência e resposta. E que a quebra desse relacionamento com este Deus causa enfermidades no espírito, na alma e no corpo. O cientista humano que não crê nisso, ou não pode basear sua ciência nisso, porque não tem como demonstrar isso no laboratório,
Ele olha o homem como um ser biológico, psíquico, emocional, e ele trata o que ele vê. Mas o conceito de natureza humana dele pode levá-lo a indicações terapêuticas até contrárias à palavra de Deus. Às vezes, não sempre, mas às vezes, bastante contrárias. De reforço, por exemplo, do eu, do ego, do self, sei lá o quê, porque é o melhor que se pode fazer por aquela pessoa, é fortalecê-la na sua individualidade, para que ela possa se opor, por exemplo, àquelas outras que lhe causam algum tipo de dano. Reforça o ego. Aí vai conversar com Jesus, e Jesus diz: renuncia a você mesmo, vá para a cruz. Negue-se. Perdoe. Ande outra milha, dê outra face. É uma terapia um pouco diferente. Por quê? Porque está voltada para a eternidade. Não para aquele momento ali. Não para resolver uma situação difícil ali naquela hora. Mas aponta para o eterno. Enfim. Então, assim, culpa, ansiedade, medo, tristeza, apatia, ira, agressividade, lascívia, paixões desordenadas, conflitos pessoais, todas as condições da alma e do comportamento humanos sempre foram, durante séculos, tratados pela igreja como condições espirituais que repercutem na alma e no corpo e que precisam ter um tratamento que começa com uma paz verdadeira com Deus. A igreja sempre fez isso, até virada do século XIX para o século XX, quando a igreja começou a ceder terreno para o racionalismo, para o cientificismo, foi cedendo terreno. E, curiosamente, ao mesmo tempo que cedia terreno para as pessoas que vinham aí tentando, por meio do conhecimento humano, resolver esses problemas, pelo menos os efeitos deles, abriu flanco para uma onda assim, quase que contrária de um misticismo, de um curandeirismo místico aí, que relaciona doença com um bocado de coisa assim, aleatória, ou do mundo, do chamado mundo espiritual. A gente viu muito isso nessa época, para trás. E continua isso até hoje. Continua isso até hoje. Doutrinas que não têm fundamento bíblico. Que, na verdade, são produto de mistura, de um pouco de cristianismo, um pouco de uma psicologia que nem merece esse nome, porque sem base científica nenhuma, às vezes, feita por pessoas que nem têm qualificação para isso, construindo teses fantásticas sobre maldição hereditária, sobre a origem demoníaca das enfermidades, várias coisas assim, inferências e práticas completamente estranhas à Bíblia. E, além disso, desconectadas da vida da pessoa. Então a pessoa está lá com a vida toda bagunçada, desordenada, fazendo o que quer. Aí chega lá, eu faço oração poderosa, expulso a medusa de capeta e digo tal. E a pessoa continua vivendo como quer. Eu estou dizendo paz, paz, quando não há paz. Ela continua em conflito com Deus, desobedecendo a Deus. O que eu fiz? O que eu fiz? Ela pode até ter tido uma cura física, o que piora a situação, porque acaba dando respaldo e validade a ações que levam a pessoa para mais longe de Deus. Enfim. Então, que eu creio que nós precisamos recuperar isso. Não é negar a validade do conhecimento humano, nem deixar de se beneficiar do que ele pode oferecer. Não é questão da gente querer invadir, que seria um terreno próprio dos cientistas, médicos, terapeutas, mas da igreja assumir integral e fielmente a sua missão. Nós cremos que o propósito de Deus para o homem é de uma vida plena. Toda parte do Evangelho, quando o reino de Deus é proclamado, essa plenitude atinge a alma,
espírito e corpo das pessoas. Nós cremos nisso. Nós cremos que precisamos sair de uma pregação, assim, apenas de uma salvação legal, doutrinária, mas completamente dissociada de cura, libertação, restauração, santificação. Enquanto também não podemos cair, como disse, nesse misticismo que muitas vezes acaba levando muitas pessoas ao engano. Tanto são enganados aqueles que, no final das contas, no duro, não creem mais em cura de Deus, nem física, nem emocional. Acham que se tem alguma condição de alma, de tristeza, de apatia, do que seja, a solução não está em Deus. Está em outro lugar qualquer. Não creem mais nisso. Como também aquelas pessoas que procuram uma cura mística, uma espiritualidade que não muda a vida delas, não transforma a vida delas. Não muito diferente aqui, né? Aqui, próximo aqui de Alexandria, um camarada que por anos a fio enganou pessoas assim. Eu não duvido que curas fossem produzidas ali não, porque se não houvesse curas ali, ele não tinha ficado tantos anos assim e não tinha vindo gente do mundo inteiro para ver. Pessoas famosíssimas vieram ao Brasil uma única vez para ver esse homem aqui em Abadiânia, aquela Ofra. Mas eu não? Pronto, assim, desceu no aeroporto, foi para lá e voltou. E aconteceu o que aconteceu, acabou preso por abusar das pessoas. Então, meus caros, se a gente vai, assim, dar uma olhada no Evangelho, no ministério de Jesus, nós podemos ver isso assim, a cada passo. O reino de Deus proclamado. Os enfermos sendo curados. E as pessoas oprimidas por demônios sendo libertas. Isso está por todo o Evangelho. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, um texto que ele é muito interessante, porque ele remete ao Velho Testamento, em Mateus 8,16. Esse é o texto? Não. É aqui. É 8, 16, isso mesmo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. É um cântico que nós participamos daqui a pouco, se refere exatamente a isso, né? Quando Jesus encaminha lá seus discípulos naquela missão de treinamento, ele diz isso: curem os enfermos, expulsem demônios, anunciem o reino de Deus. Mais de um lugar no Evangelho nós vemos isso. Lá em Marcos 16, no final, quando Jesus está, já depois de ressuscitado, está dando as instruções lá aos discípulos, agora apóstolos, vai na mesma direção. Anuncie o reino de Deus, cure enfermos, libertem os cativos do demônio. A gente lê o livro de Atos e a gente vê que isso aconteceu dessa forma ali, no início. Sempre com curas, sempre com libertações, marcando, demonstrando o poder de Deus e
a plenitude de vida que Deus tem proposta para a igreja. E nós vemos a instrução dos apóstolos sobre isso, sobre orar pelos enfermos, ungir os enfermos, sobre esse ministério na igreja. E até mesmo a igreja sendo equipada com dons de curar. Lá em 1 Coríntios 12, nós lemos lá, entre os dons do Espírito, dons de cura. Inclusive é interessante que está no plural, né? Depois o nosso teólogo recém-teologado ali, doutor Edilson, vai explicar esse plural aí. Foi o único dos dons que foi colocado no plural, Pressupõe, por alguns estudiosos, que a cura da alma, do corpo e do espírito. Pode ser uma boa interpretação, porque esse plural ali, ele chama a atenção. Dons de curar. E dons ali, a palavra dons é carisma. É dom pessoal. Enfim. O que quer que queira dizer, no grego, fora do grego, o fato é que a igreja foi equipada pelo Espírito Santo com a capacidade de poder para curar, para libertar. Foi dado à igreja. Faz parte do ministério da igreja. O pecado, ele produz um dano na vida das pessoas de uma magnitude, de uma profundidade, que só pode ser isso revertido por uma ação poderosa de Deus. Tanto para o perdão, Jesus precisou morrer na cruz, a libertação, Jesus foi exaltado, o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, toda a língua confesse. São ações poderosas de Deus. E se nós olharmos para o Novo Testamento, qual é o quadro de uma pessoa saudável do Novo Testamento, por dentro e por fora? Eu sugeriria, por exemplo, o fruto do Espírito. Alguém que tem amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade. Essa pessoa espiritualmente saudável. É a imagem de Deus, é o caráter de Deus, é a plenitude de Cristo. Isso é saúde. A Bíblia não trata esse conceito direto de saúde, fala de plenitude de vida. Porque até aqui os nossos colegas da área, profissionais, sabem que saúde não é ausência de doença. Saúde é a condição plena de capacitação para você fazer o que você precisa fazer. Para desenvolver sua vida e suas habilidades. Isso é saúde. Não é simplesmente não estar doente. Mas para que a gente possa trabalhar isso, já que há essas distorções aí, que nós percebemos na vida da igreja, tanto um certo abandono, uma descrença, um ceticismo de alguns, muito preocupados com a doutrina, para que não haja desvios nem nada. Basicamente, as pessoas assim, é o contrário daquele negócio de... a turma da Colômbia ali, mas vai lá, que dizem, né, por aí, eu não creio nas brujas, pero elas hay. A gente diz mais ou menos o contrário. Eu creio nos demônios, mas não existem não. É mais ou menos o contrário que a gente faz. Eu creio nos demônios, porque a Bíblia diz que eles existem, mas na verdade não existe não. Não existe essa dimensão. Todas as condições de alma tem outra explicação. Emocional, psicológica, mas não essa. E a gente cai no ceticismo. E também, até mesmo, a possibilidade de uma cura. Nós cremos muito mais hoje, eu acredito, numa cura física do que numa cura emocional. Nós cremos muito mais que Deus cure um câncer do que Deus tire alguém de uma depressão. Muito mais. Que Deus possa tratar de uma doença física qualquer. Cremos mais nisso do que Deus possa lidar e tratar com a ansiedade, com o medo, com o pânico. Cremos.
Não. Mas a Bíblia, quando olha para a pessoa toda. Quando Jesus curava, às vezes, no pacote, não dá nem para a gente saber direito o que era demônio, o que era físico, o que era... Saía tudo no bolo. Porque não havia preocupação nem de uma classificação científica daquilo. Endemoniados, atormentados, lunáticos. Não havia... A ciência humana não tinha chegado a esse nível de detalhamentos. E não havia também essa preocupação. Por quê? O fato é que Deus cura e liberta. Deus cura e liberta. Agora, o que nós queremos, a nossa proposta, assim, para amanhã, é nós tentarmos, assim, construir um fundamento bíblico, para que a nossa fé seja animada, reforçada, seja alicerçada, onde ela precisa estar, e também para que nós possamos compreender um pouco, porque nós, na nossa geração, nós temos assim uma quantidade de conceitos que foram assim sendo transmitidos. Todos nós aqui falamos uma linguagem, por exemplo, influenciada pela psicologia ou por outras ciências, pelas neuro qualquer coisa. Então nós todos estamos assim educados por isso, por a linguagem científica, por uma linguagem de filosofias, enfim. Então, a nossa preocupação não é discutir com isso, é apenas construir uma compreensão bíblica do que é que a Bíblia diz sobre essas coisas. E ali alicerçarmos a nossa fé e a nossa ação. Sem nos preocuparmos assim em discutir conceitos importados. Não temos por que lidar com eles. Mas o que importa, então, a gente compreendeu, por exemplo, um pouco essa relação entre corpo, alma e espírito, como isso acontece, percebermos as várias condições e mecanismos que produzem enfermidade na alma e no corpo. Alguns são muito nítidos na Escritura, outros nós podemos também extrair ali o que é que causa a doença na alma e no corpo. E tentar compreender como é que a gente pode agir para reverter isso. A gente olhar para a gente mesmo e ver o quanto nós mesmos precisamos assim de um diagnóstico da nossa alma e perceber ali esses processos que causam doença na alma e no corpo. E compreender que o propósito de Deus é nos levar adiante. Então assim, não é só que eu possa me livrar das obras da carne, que ali é tudo doença de alma, né? Ira, malícia, não sei o quê, mas que eu possa produzir o fruto do Espírito. Eu não gosto muito da linguagem assim, não pode ser isso assim. Para mim, o conceito bíblico de saúde é santificação. Porque a palavra diz que o Deus de paz nos santifica em tudo, corpo, alma e espírito. Para mim, o melhor conceito bíblico de saúde é essa plenitude de uma vida santa no corpo, na alma e no espírito. Então, uma pessoa saudável, que tem muito mais possibilidade de viver uma vida saudável. Então nós queremos trabalhar um pouco isso, como podemos construir esse fundamento. Alguns desses aspectos, acho que vale a pena a gente olhar para eles assim mais de perto, para ter essa compreensão. Por exemplo, a relação entre pecado e doença é muito clara, como podemos fazer, mas há outros caminhos para o adoecimento, como, por exemplo, relacionamentos podem ser causa de adoecimento. Outras circunstâncias, a coisa que eu chamo assim, o caos da vida.
Muita gente fica doente porque a vida é caótica, acontece coisas e a bagunça, e você não tem segurança, você não tem como controlar as coisas, pode alguém ficar doente, pode perder o emprego, pode qualquer coisa, e é o caos da vida, e gera ansiedade, e gera enfermidade. O estilo de vida, você pode ter um estilo de vida que adoece. Adoece. Porque não tem o equilíbrio do trabalho e do descanso, não tem uma busca do reino de Deus em primeiro lugar, tem uma dedicação às vezes excessiva a outras coisas, e daqui a pouco você está tão estressado, bagunçado, desgastado, como as pessoas que não conhecem a Deus, porque você está vivendo como elas. Vamos falar dessas coisas amanhã, assim, um pouco mais de cuidado e tentando fazer essa caminhada. Agora, eu queria assim, encerrar essa palavra aqui, deixando assim algumas perguntas assim, para nós todos, em relação a isso, em relação a como o Evangelho tem causado impacto na nossa vida, nesse sentido. De produzir em nós uma saúde de alma e uma saúde do corpo e uma vida que caminhe nessa direção. Porque nós todos sofremos, como Jeremias, as dores da nossa geração. Nós todos. De todas as formas. Se o mundo está bagunçado, a economia está bagunçada, a sociedade está bagunçada, está violenta, nós todos sofremos isso, junto com a nossa geração. Se alguém larga um miserável do vírus no mundo, nem que seja na China, nós todos sofremos com a nossa geração. Se o nosso país entra numa depressão econômica, nós todos sofremos. Se uma doença está aí a produzir aí várias pessoas enfermas, nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Nós sofremos as dores da nossa geração, físicas e também as emocionais. Estamos no mesmo ambiente. Mas como podemos então ter na palavra de Deus, na presença de Deus, no Espírito de Deus que atua em nós, caminhos, possibilidades, ações que nos levem a uma vida mais saudável, que não será nunca perfeita. Não há saúde perfeita. Desde a queda, ninguém é perfeitamente são, nem física nem mentalmente. Ou seja, de perto ninguém é normal. Não dá para ser perfeito no mundo desse. Eu acho que as pessoas mais loucas são as pessoas normais. Porque não tem nenhuma explicação como é que alguém consegue ser normal no mundo desse, né? Mas não é esse o ponto. O ponto é, para onde tua vida vai? A gente tem permitido que essas condições de adoecimento tomem conta da gente? Ou temos recorrido a curas superficiais, a terapias que podem nos trazer algum alívio, mas não tratam a raiz do problema? Porque qual é o homem que tem poder para curar o homem? Nenhum homem tem. Nenhum homem tem. Então, perguntas que eu queria que a gente pensasse assim: quantos de nós temos vivido debilitados na alma e no corpo, adoecidos emocional e fisicamente, sem experimentar cura, libertação, transformação interior e todo fruto de uma vida plena em Deus? Como eu disse, eu não creio que alguém possa ter uma saúde plena e perfeita nesses aspectos aí. Então, talvez cada um de nós aqui possa identificar, possa pensar sobre si mesmo. E lá ver o que vai no teu coração, na tua alma,
que te debilita e que eventualmente repercute no teu corpo. O que está lá na tua cabeça? Nos teus conceitos, nas tuas vontades, nos teus desejos. Que o poder de cura e libertação do Evangelho não entrou ainda totalmente. É normal, é normal que não tenha entrado assim, no sentido de que nós todos estamos caminhando para essa plenitude, não chegamos lá. Mas se nós não tivermos assim uma clareza na nossa consciência do que nos falta, do que nos debilita, pode ser que nós estejamos aí nos sujeitando a alguns caminhos de adoecimento passivamente, sem, de fato, crermos no poder de Deus para trazer cura, restauração e libertação ali. Muitas vezes nós convivemos assim, de alguma forma, com essas condições na nossa vida, e elas se aprofundam, se agravam. Então, assim, a pessoa sabe que aquele alimento faz mal para ela, faz mal. Ela come e toma omeprazol. Vambora, né? Tô nem aí. Eu vou comer e tomo remédio e vambora. Tá certo. Um dia ou outro vai, embora, o corpo cobra conta. Porque você identificou um ciclo de adoecimento, mas você adotou uma cura superficial. E deu um jeito de conviver com aquilo. Mas muitas vezes fazemos isso com o pecado. Aqueles pecados assim da alma, né? Que ninguém vê. Inveja, ciúme, ira. Ninguém vê. Aí a gente muitas vezes diz, não, mas é porque a minha personalidade, eu sou colérico. Na Bíblia não tem ninguém colérico. Tem gente carnal e tem gente espiritual. Não tem ninguém colérico, melancólico. Não tem. Não tem. Não tem essa classificação na Bíblia. Não estou dizendo que não faça sentido. Estou dizendo que ela não está na Bíblia. Você pode ser colérico tanto que quiser, mas precisa ser santo. Precisa ser santo. E aí você tem que... você não pode permitir que esse conceito aí leve você para se tornar uma pessoa doente na alma. E você não crê que Deus possa mudar isso. No fundo não crê. Que você possa ser uma pessoa diferente disso. Ter uma transformação interior. Você é tímido. Às vezes, uma vez eu levei um susto terrível, porque eu estava lendo uma versão qualquer da Bíblia, que lá dizia que os covardes não entram no céu. Eu digo, aí lascou. Os covardes não vão herdar o reino do céu. Já pensou? Aí você, rapaz, e aí agora bora, né? Mas, enfim, é nesse sentido. A timidez pode ser uma característica normal. Aí, eu sempre fui tímido. As pessoas não acreditam. Eu só não sou tímido aqui, ó. Sai daqui, eu sou tímido. Mas o púlpito, o microfone, a posição de fala, qualquer que seja, de sala de aula, é o melhor lugar para você se esconder. Porque vocês só ouvem o que eu falo e só veem o que eu mostro. Né? O melhor esconderijo do mundo é o público. Mas isso é outro assunto. Mas Deus quer que eu seja intrépido e ousado em algumas coisas, em algumas circunstâncias. Então a timidez deixa de ser uma questão de personalidade e começa a virar pecado. Aí o tímido vira covarde. Mas nós cremos que Deus pode tornar o tímido corajoso? E por aí, irmãos, assim, queria
muitas vezes nós estamos nos conformando com essas curas superficiais que não nos trazem paz. E deixando assim, de crer na ação poderosa de Deus, de produzir cura física, cura emocional, qualquer tipo de cura. Estamos talvez lá a cavar nossas cisternas rotas, porque não queremos enfrentar a raiz profunda, às vezes, dos nossos males. Porque podemos chegar à conclusão, como Jeremias, que ela está no nosso coração. E que nós precisamos de algum tipo de conserto. Ou que nós precisamos aceitar alguns desafios da nossa fé. O Evangelho não é só uma convocação para que o pecador se arrependa. É também um convite de Jesus aos cansados e oprimidos, para que encontrem conforto de alma. Nós somos muito fortes quando pregamos Jesus Cristo é o Senhor. Ainda somos fortes quando pregamos que Jesus Cristo é o Salvador. Não somos tão fortes e veementes na pregação e na prática de Jesus Cristo como pastor da nossa alma. Ele nos salva. Ele é o nosso Senhor. Mas Ele é o pastor da nossa alma. E se a gente tira essa dimensão do Evangelho, fica uma coisa muito árida e pesada. E uma coisa que me causa, assim, realmente preocupação, é que nós, não apenas, muitas vezes, não estamos convocando os cansados e oprimidos. Não temos coragem de dizer a eles que eles podem encontrar no Senhor descanso para suas almas. Não temos fé suficiente, às vezes, para fazer essa proposta. Encontramos alguém quebrado por aí na alma e no coração, nós não dizemos, não, vem para cá, porque tem cura em Deus. Como às vezes nós chegamos a recusar aqueles que nos procuram e encaminhá-los para alguém, para o médico, para o terapeuta, para que seja. E não tocamos naquilo que nos cabe tocar como igreja. Na dimensão espiritual, moral e eterna. Não tocamos. Não tocamos. E despedimos, às vezes, essas pessoas assim. E mesmo dentro das nossas congregações, muitos enfermos, muitas pessoas que experimentam o processo de adoecimento, na alma e no corpo, ficam isoladas, solitárias, contidas, porque não tem um ambiente, não tem, muitas vezes, ali um caminho que ofereça a elas uma condição de serem tocadas por Deus. E coisas, muitas vezes assim, que estão lá no seu interior e na sua alma. E ficam ali ouvindo, às vezes confrontadas, incomodadas, às vezes se sentindo culpadas, porque outro fator de adoecimento que nós vamos conversar um pouco amanhã pode ser a religião. A religião pode adoecer muito as pessoas, em vez de curar. Então nós precisamos, os caras, assim, aproveitar o ambiente que nós temos, a fé que nós temos, o Deus em quem nós cremos. E experimentar o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esta salvação entendida como uma possibilidade de restauração e regeneração plena. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. É um cântico, não é? O Espírito de Deus está aqui.
Ou, quando Jesus lê aquele texto lá de Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esse é o ministério da igreja, mas nós muitas vezes temos estado assim, acovardados, constrangidos, achando que estamos entrando aí no terreno de alguém, de algum especialista, de algum terapeuta, de alguém que tem algum tipo de conhecimento científico que vai ajudar mais essa pessoa. Deixe esses profissionais fazerem o que é a tarefa deles. Mas nós não podemos aceitar não fazer a nossa. Por 2 milênios, a igreja trata e cura a alma das pessoas. E cura as enfermidades das pessoas, do corpo. E vai continuar. Vai continuar. Então, eu queria que nós fôssemos desafiados a isso. E também, assim, sim, estou assim, convocando os irmãos a fazermos essa reflexão pessoal, assim, sobre nós mesmos, assim, o que nós podemos agora aqui já pensar, identificar como situações, enfermidades da alma e do corpo. Do corpo, às vezes a gente sabe que quando a unha encrava, dói mesmo, né? A gente sabe. Mas muitas vezes, quando acontece a dor física, ela é lá a ponta de um processo que tem a ver com várias circunstâncias da vida. A medicina moderna demorou muito, muito a voltar a compreender a pessoa como uma integridade. Dividiu o homem todo em pedaços, deu um pedaço para cada profissional e pronto. E alguns profissionais cuidando das doenças emocionais, outros cuidando das doenças físicas, e aí se dividindo para... Só lá pela década, que eu saiba, lá pela década de 40, começa a surgir na Europa alguns movimentos dentro da medicina, olhando, tentando olhar de novo a pessoa como um todo. E não só entender o que se chama esses processos psicossomáticos, assim, de que a doença emocional ela pode impactar o corpo e produzir uma enfermidade física, ou que a enfermidade física pode ter um fundo emocional. Não só isso, mas adiante, pelo menos, alguns médicos e profissionais cristãos voltaram a tentar olhar para a pessoa como um todo, corpo, alma e espírito. Que mesmo doenças, muitas vezes consideradas estritamente físicas, elas podem ter alguma raiz da maneira que a pessoa vive. E essa maneira que uma pessoa vive, muitas vezes ela está distorcida porque ela vai contra a maneira que Deus quer que ela viva. E aí tem todo esse ambiente assim. Então, assim, Marcos, se você aí está pensando em alguma situação sua pessoal, emocional, física, queria que nós terminássemos aqui esse momento praticando um pouco desse ministério da igreja. Que nós possamos orar uns pelos outros sobre isso. Ou se alguém trouxe aqui, né, um pouco de óleo, podemos também orar por aqueles que desejarem, mas o principal, acredito nesse momento, é você deixar o Espírito de Deus sondar você. Sondar você. Deixar que a tua consciência te sonde. A Bíblia diz as duas coisas, né? Sonda-me, ó Deus, se há meu caminho mal, mas o apóstolo também escreve: examine-se o homem a si mesmo. E ele diz: porque come e bebe sem discernir é a razão porque tem muita gente doente. Então, essa sondagem do Espírito, essa sondagem da nossa própria consciência,
ela assim, é fundamental para que a gente possa dar passos nessa direção. Vou dar um minutinho, você orar aí, sozinho, você baixa a sua cabeça aí, enfim, ore como você achar confortável, orar, colocar isso diante de Deus. E queremos aprofundar isso um pouco amanhã, caminhar um pouco em algumas direções aí, buscando isso. Senhor Deus, nosso Pai, nós cremos no Teu poder para restaurar e curar, para libertar. Eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que se há alguém aqui, cativo, prisioneiro, de espíritos malignos, quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que essa presença seja manifestada, e que esses espíritos sejam imediatamente expulsos, ó Senhor. Que essas pessoas encontrem libertação, aquelas pessoas que estão prisioneiras de vícios da alma, de vícios do corpo, que lutam, que se gastam. Quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas possam experimentar a libertação do domínio do pecado. Só o Senhor pode produzir isso. Não existe uma terapia que produza isso. É o sangue de Jesus que tem esse poder para nos libertar do que nos aprisionava, do poder do pecado, da influência do inimigo. Quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que aqueles que lutam com conflitos morais, com pecados, com enfermidades de alma, com ira, com inveja, com medo, com pânico, com qualquer tipo, Senhor, de tormento que vai na alma, no coração. Ó Deus, sonda, Senhor, os nossos corações. Mostre se há em nós, Senhor, algum caminho mau. Te pedimos isso, Senhor, porque confiamos na Tua graça e no Teu poder. Podemos enfrentar essas situações, Senhor, tão difíceis e íntimas, na Tua luz. Na Tua luz. Porque o Senhor pode nos tocar, o Senhor pode nos curar, nos libertar. Ó Deus, quero te pedir, ó Pai, que cada irmão e irmã aqui, esses dias, possa ser sondado pelo Teu Espírito, confrontado com a Tua palavra, Senhor, que é luz. A Tua palavra, Senhor, que é capaz de discernir o que vai no nosso coração. Ó Deus, traz a luz, Senhor, que cada um possa, Senhor, colocar diante do Senhor aquelas situações, talvez relacionamentos, talvez pensamentos, talvez sonhos, talvez medos, dúvidas. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, que o Teu Espírito venha, Senhor. Nós também possamos, ó Pai, receber da administração do corpo, dos dons de curar que o Senhor tem derramado no corpo, orar uns pelos outros, ungir, Senhor, aqueles que estão enfermos, para que o Senhor traga a cura, Senhor. Quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o seu poder e a sua glória, Senhor. Aqui, Senhor. Aqui, Senhor, agora e nesses dias. Que nenhum enfermo de alma do corpo, Senhor, saia desses dias de encontro, Senhor, sem ser tocado pelo Senhor, sem receber a ministração da igreja, a oração da igreja. Em nome de Jesus, sabemos, ó Deus, que há muitas vezes tantas coisas a mudar na nossa vida, mas que nós possamos dar passos, ó Deus, aquilo que está diante de nós, Senhor, a nos incomodar. Possamos começar, ó Deus, com essas coisas.
que o Senhor mesmo já tem nos mostrado, que a nossa própria consciência já tem nos apontado, que muitas vezes os irmãos à nossa volta já têm nos exortado quanto a essas coisas. Mas, ó Deus, que o teu poder opere, Senhor. Opere, Senhor, para produzir de fato, Deus, cura e libertação e transformação, renovação da mente. Ó Pai, em nome de Jesus, quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, teu Espírito Santo seja derramado sobre essa congregação agora, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor. Vem, Senhor, produzir essa mudança no íntimo e revestir de poder, ó Pai, para que tenhamos plena ousadia de fé, de declarar aquilo que o Senhor declara, de orar, Senhor, segundo o Senhor nos instrui para orarmos. Que todos os aflitos, cansados e sobrecarregados, todos aqueles enfermos que lutam com debilidades do corpo, todos sejam tocados por Ti. Todos, ó Deus, sejam alcançados pela Tua graça, para que o Senhor haja, Senhor, segundo a Tua vontade na vida de cada um, Senhor, produzindo cura, produzindo libertação, dando força e coragem para que possamos enfrentar nossas debilidades, conforto e socorro, Senhor, nas nossas fraquezas. Somos débeis e transitórios, Senhor. Um dia nosso corpo vai falir e vai passar, mas vai ser restaurado e glorificado por Ti, Deus. Nos ajude, ó Deus, a caminharmos na certeza de que o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós e que o Senhor é poderoso para fazer segundo a Tua vontade, ó Deus. E o que quer que experimentemos estará debaixo da Tua graça, da Tua vontade. O Senhor vai nos conceder essa experiência da suficiência da Tua graça, para que possamos, se for a Tua vontade, suportar os males e as enfermidades e os caminhos que o Senhor tem para nos dar, sempre crendo, ó Deus, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, porque é natural, o nosso homem interior pode sempre ser renovado à Tua imagem. Nós podemos sempre ter uma saúde interior plena, ainda que enfrentando as debilidades da nossa carne. E sabemos que o Espírito firme vai nos sustentar em qualquer circunstância. Quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Se quiserem orar uns pelos outros, estão próximos, não estão próximos. Se você quiser procurar alguém aqui agora para orar por você, pode ficar à vontade.